Importante você manter a sua Bíblia aberta. E como vocês me conhecem, sabem que eu sempre procuro usar essas datas sazonais e trazer em cima do que se comemora dentro da Bíblia um entendimento. Eu acho um desperdício. Um pastor, ele pode trazer pelo menos 3 tipos de mensagem. Aquela que o Senhor revela, Deus diz assim, é isso que você vai tratar com o meu povo. O segundo tipo de mensagem é aquilo que ele, como pastor, entende ser uma necessidade. Às vezes a igreja, como corpo, de forma coletiva, está atravessando uma circunstância, e aí o pastor pode usar a sabedoria bíblica para tratar isso, juntamente com toda a igreja. Existe aquela mensagem que se aproveita uma data, onde você então vai tratar com a igreja, e a gente só vai ter agora Dia das Mães, ano que vem, por que não aproveitar esse tempo e extrair uma palavra inspirada nisso. Mateus 15, 21, quantos já abriram, diga amém. Nós vamos até o verso 28, eu vou ler os versos ímpares, a igreja vai ler os versos pares. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Você vai sublinhar essa expressão, e desde aquela hora, sua filha ficou sã. Vamos orar? Juntos. Pai, no nome precioso de Jesus, glorificado seja o teu nome. Quando diante da tua palavra nos debruçamos para entender e enxergar, qualquer que seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, estende sobre nós mais uma vez as tuas mãos, mãos que sustentam, mãos que protegem, mãos que livram, mãos que guardam, e que o seu coração, ó Pai, venha se unir ao nosso pelo elo da palavra revelada, e que todos os que aqui estão, aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que se conectarão depois ainda com esta palavra, venham tomar sobre si o impacto, Senhor, do amor que é destilado através dessa linda história, Deus. Abre, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos entender o seu querer para cada um de nós. Seja assim hoje, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Você pode dar um lindo aplauso ao que vive pela sua palavra. Esse texto é muito pertinente, não só pela lição que ele carrega, mas também pelo lugar que ele se encontra, sobretudo aqui no Evangelho escrito por Mateus.
Marcos também trata sobre isso, mas eu gosto da narrativa que Mateus traz na sua percepção, e o que antecede esse acontecimento torna ainda mais o que nós lemos poderoso. Os versículos que antecedem o de número 21 vai mostrar um momento em que está acontecendo ali um embate teológico e cultural. Mestres da lei aproximam-se de Jesus para repreendê-lo, não somente ele, mas também os seus discípulos. A questão é pura e simplesmente de costumes, de cultura. Não estão sequer tratando da lei de Moisés necessariamente. Esses homens estão se sentindo ofendidos. Por quê? Porque Jesus está caminhando com um núcleo de pessoas. Jesus está caminhando com um grupo muito próximo a ele, e as suas práticas não são as mesmas que aqueles religiosos costumam fazer no seu dia a dia. Dentre alguns dos assuntos tratados aqui, está o desconforto dos religiosos, porque os discípulos de Jesus sequer lavam as mãos para comer. Tudo bem, é um costume naquela região, uma região árida, uma região poeirenta, que se você entra na casa de alguém para tomar do pão na mesa, que você faça então o uso da higiene. Esses homens estão incomodados com aquilo que sequer tem a ver com a vida deles. O que a gente tem que entender é que essa prática que agora está vigorando entre os discípulos de Jesus não vai fazer nenhum mal a eles, não vai trazer nenhum tipo de prejuízo a eles, não vai trazer nenhum tipo de afetamento, nem à espiritualidade, nem ao ministério, nem à família, nem à vida financeira. O que eles estão fazendo diz respeito só aos que fazem, tanto que o tema central é esse, que Jesus vai terminar dizendo assim: olha, vocês estão preocupados com aquilo que entra, mas anota isso aí. Jesus está falando para os religiosos: vocês estão preocupados com aquilo que entra, mas na verdade o que mata não é o que se coloca para dentro, o que mata é o que sai. Então o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: antes de vocês se meter na vida minha e dos meus discípulos, pela maneira como comemos e também o que comemos, presta atenção na vida de vocês, porque o que vocês estão permitindo sair mata muito mais do que aquilo que nós estamos permitindo entrar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: toma conta da sua. De forma proposital. Então, no verso 21, Jesus agora vai fazer um movimento inesperado, e ele vai para a região de Tiro e Sidom. Repete comigo, diga. 5 pessoas, todo mundo, vamos lá, 1, 2, 3. Hoje, geograficamente, a região do Líbano, que fica ao norte de Israel, mas um pouco bem distante. A região do Tiro e Sidom é uma região que ela é tomada por um panteão de deuses, dos quais uma perfigura como protagonista ou a principal, a saber o seu nome, Astarote. Essa pseudo-deusa Sidônia, ela é uma espécie de líder desse panteão de deuses. A ela se presta um culto sensual. A ela se presta um culto movido por danças, festas, orgias. Ela perfigura como uma espécie de amante de Baal. É de Sidom que vem a tão famosa rainha Jezabel, filha de Etbaal. Ela é uma sacerdotisa desse culto. Mas a gente não pode olhar só para a região de Tiro e Sidom com esse olhar de julgamento. Por quê? Porque quando Elias estava na beira do ribeiro, sendo alimentado por corvos e bebendo da água do Querite, quando o ribeiro secou, o Eterno fala para ele: levanta-te e vai para a região de Sidom, e ali será que eu já me provi de uma viúva que há de te sustentar. O logradouro é em Sarepta, mas a região é sidônica. Então,
quando Elias entra nas portas daquela cidade, essa mãe, porque ela tem um filho, ela é viúva, mas ela tem um filho, está pegando lenha na porta da cidade, e diante da grande seca que reina sobre aqueles aproximadamente 3 anos e meio, ela então está na intenção de manter o fogão aceso, pegar o pouco da farinha que lhe resta, pegar o pouco do azeite que ela ainda tem, e ela está ali na intenção de fazer um bolo para ela e para o seu filho. Esse é o momento em que Elias entra na cena e pede a ela um copo com água. Mesmo sendo algo muito raro naqueles dias, essa mulher não se furta de fazer isso. Ela não tem nenhum tipo de argumentação para pegar um copo de água para Elias. Entretanto, quando ela está indo buscar água, o profeta interrompe ela no meio do caminho e diz: aproveita, você está fazendo aí um bolo, antes de você comer o seu filho, assa para mim, faz para mim primeiro. Mas como? Esse é o pouco que eu tenho. E na nossa agenda, o programa é o seguinte: nós vamos comer e vamos morrer, porque só tem esse aqui. Essa mãe, ela está falando de acordo com aquilo que os seus olhos veem, e ela não está errada. Porém, o profeta não vai falar o que os olhos veem, o profeta vai falar o que o céu está anunciando. Então o profeta vai dizer assim: pode acreditar, minha filha, faz para mim primeiro, porque assim diz o Senhor. Quem vai dizer? É o Senhor pela boca de um homem. Não faltará nem farinha na panela, também não faltará azeite na botija, até que do céu desça chuva novamente. O que me chama a atenção é o fato dela ser uma gentílica, uma mulher cananeia. Por que cananeia? Porque eles são oriundos lá do filho de Noé, o cão que foi amaldiçoado, sendo que Sem foi abençoado. Isso aqui é uma história para outro dia. Então é um povo que está debaixo de uma maldição, mas no meio daquele povo tem alguém que está acreditando. É por isso que nós temos que ter muito cuidado de não colocar todo mundo dentro da mesma panela. Não. Nós não somos farinha do mesmo saco. Um saco pode ter batatas podres, mas no meio dessas batatas podres pode ter uma batata sadia. Cuidado, quando você olhar para uma casa, pode ser que ali no meio de toda aquela bagunça tem alguém que porta uma promessa. Pode ser que num bairro pretensamente pobre, escasso, miserável, ali tem alguém que Deus escolheu para viver abundância. Pode ser que na última sexta-feira você passou por uma esquina e viu alguém acendendo uma vela e colocando farofa dentro de um alguidar e rechaçou essa pessoa. O que você ainda talvez não percebeu é que essa mesma pessoa que na sexta-feira acendeu uma vela, de sexta para sábado, pode ter tido uma experiência com o eterno. Quando nós olhássemos para um Paulo que persegue, não enxergaríamos um Paulo que prega. O que nós temos que entender é que em Sidom tem alguém que acredita, tanto crê, essa mãe tem tanta fé, que ela olha para o seu filho que está faminto, ela olha para o profeta que tem uma palavra. Ela não tem Pentateuco para carregar debaixo do braço, ela não tem Bíblia aberta no Salmo 91 em cima da estante, mas ela ouve e crê. Vou repetir: ela ouve e crê. Essa mulher não fez seminário, essa mulher não frequentou escola dominical, essa mulher sequer tem um pastor, mas a palavra foi suficiente para desbloquear o sobrenatural sobre a casa dela. E segundo a palavra do profeta, ela obedece e experimenta. Tanto experimenta que a Bíblia diz: não faltou,
não faltou. Eu quero encontrar pelo menos um coração que acredita aqui nessa manhã. Será que tem 5? Quem sabe 50? Talvez 500 ou mais. Onde tiver um coração que crê, o sobrenatural já está agendado sobre essa vida. Alguém que acredita se expressa, pelo amor de Deus, gente, na proporção que você crê e recebe. É isso. Então a relação dos judeus, dos israelitas e os cananeus é uma relação distante. Só que de vez em quando eles se cruzam. De vez em quando essas histórias se cruzam. Jesus sai de uma cena religiosa de julgamento, que se come sem lavar a mão, e fala assim: eu vou aproveitar isso aqui para trazer uma lição. Porque Jesus já falou o que funciona. Só que agora, didaticamente, ele vai mostrar como funciona o que ele falou. Como não amar esse mestre? Que ele diz, e ele prova o que disse. Tanto prova que ele sai dessa cena de religiosidade e vai lá para Tiro e Sidom, a região dos cananeus. A cena me parece que ele está num ambiente muito tranquilo, quem sabe ensinando algumas coisas, e entra esbaforida, desesperada, acelerada, talvez gritante, uma mãe. Quem? Mãe. Eu gosto dessa pincelada que o Espírito Santo dá no quadro agora. Esse acabamento fino da arte. Tinha que ser uma mãe. Porque se até o profeta Isaías, que queria mostrar para a nação de Israel a extensão do amor de Deus, ele usa a seguinte licença poética e profética: poderia, como se fosse algo escandalosamente impossível, e se possível fosse, seria absurdo. O que poderia? Uma mãe. O que? Esquecer-se de quem? Do filho que ainda mama. Contudo, ó nação, eu jamais me esquecerei de ti. Eis que tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos. É nessa premissa de um amor que talvez vai chegar mais perto do que se parece do amor de Deus, que Isaías vai usar um amor de uma mãe. Você vai nos presídios 4 horas da manhã em dia de visita, você não vê pai ali, você vê mãe. Essas cenas horríveis que se vê dentro de comunidades onde um moço tomba a tiro, dificilmente você vai ver um pai debruçado sobre um corpo sangrento, chorando. Você vai ver uma mãe. Esse amor de mãe. Então Jesus vai se fazer valer dessa cena perfeita. Quando entra uma mãe na cena gritando: Jesus, filho de Davi, me acode, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Dentro do que a gente pode fazer de intercessão do que os evangelhos dizem, a situação era tão complicada na casa dessa mãe, que me parece que ninguém nem quer ficar com a filha dela. A situação era tão urgente e desesperadora, que parece que ela amarra essa filha em algum lugar,
tranca a porta e deixa ela ali à mercê da própria sorte. Não tem quem lute por essa menina e não tem quem segure na mão dessa mãe para lutar junto com ela. É ela por ela e pela sua filha. E ela vai. E ela entra num cenário completamente desfavorável para ela. Se fosse uma partida de futebol, essa mulher entraria em campo perdendo de pelo menos 5-0. Por quê? Uma cananeia, uma pagã, uma adoradora de Astarote. Por quê? Porque é mulher. Mulher não pode entrar do jeito que quer, onde quer, na hora que quer. Nós estamos falando de muitos anos atrás, numa cultura oriental. Essa mulher tem várias desvantagens contra ela. E a única coisa que agora vai servir de favorável para ela é o desespero. Você não entendeu o que eu falei? Tudo está contra ela. E a única coisa que agora está servindo de combustível a favor dela também não é favorável, gente. É desespero. Esse desespero que entra na casa dela, sem ela agendar, sem ela pedir, sem ela querer, mas entra. Tragédias acontecem. Coisas acontecem e nos pegam de assalto. O texto me dá a entender, pela região onde ela mora, que essa mulher possivelmente já fez todas as tentativas daquilo que ela pode usar, daquilo que ela acredita, e ela vem tendo insucesso atrás de insucesso, frustrações atrás de frustrações, tentativas falidas atrás de outras tentativas falidas. Então, quando a notícia vem de que o Messias saiu de lá de tão longe e entrou no meu território, está tão perto, parece que essa mulher tem um diálogo: eu não posso perder essa oportunidade. O desespero foi mais forte que a vergonha. O desespero foi mais forte do que o medo do julgamento. O desespero foi mais forte do que as suas próprias convicções. Por quê? Porque alguém poderia estar ali perto dizendo: como que ontem você estava ali oferecendo sacrifício para Astarote, mas hoje você está se curvando diante de um rabino dizendo que ele é o filho de Davi. Isso não é problema meu, isso não é problema seu. A gente tem um péssimo hábito, sabe qual, gente? Quando vê alguém que ontem estava com um copo de uísque na mão, ontem estava com um cigarro na outra mão, ontem estava ao som de música quaisquer que seja, e de repente, diante de uma tragédia, essa pessoa abandona Astarote, os altares estranhos, e corre para os pés de Jesus. Para onde você quer que ela corresse? Ela está correndo para o lugar certo. Sabe por quê? Já tentou na Ubanda, na Quimbanda, outras bandas, candomblé, estátua de barro, estátua de gesso, estátua de madeira, e nada deu certo. Aonde ela vai, ela fala, é monólogo. Por quê? Porque ela fala com Astarote, Astarote não fala com ela. Ela fala com Baal, Baal não responde ela. Ela fala com Azera e Sinti, que deuses sidônicos, e nenhuma dessas imagens, todas elas, ouve a mulher falar e não fala nada com ela. Ou seja, ela procura e não tem resposta. Só que o desespero cresce. E agora ela está diante de um que não é Deus. Ele é a própria encarnação do Criador Hashem. Não é Deus com D minúsculo, é verbo vivo com V maiúsculo. Só que a cena me traz
um certo pânico. Porque essa mulher está batendo em várias portas silenciosas. Essa mulher está tendo monólogos com quem não responde. E agora ela chega diante de quem tem resposta para dar. E o texto é claro em dizer que ela fala e ele não responde. Diga, ela fala. E o que ele? De novo. Por onde eu vou, eu falo sozinha. Em todas as portas que eu bati, só eu falei e voltei para casa sem resposta. E a notícia que de longe chegou aqui é que ele é diferente. Por quê? Porque a gente fala com ele e ele fala com a gente. Talvez essa mulher já tinha até ouvido certo adágio, que hoje é versículo, naqueles dias era uma espécie de adágio de um Deus que é diferente dos outros. Porque os outros têm boca, não fala, tem pé, não anda, tem mão, não apalpa, tem olhos e não veem, mas chega lá na terra dos cananeus de alguém que é diferente. Ele é Deus, tem boca e fala, tem mãos e estende, tem olhos e vê, tem pés e caminha. E porque só comigo, de novo, eu falo sozinho? Silêncio de Deus. Já passou por isso? De ter a impressão que a oração que deveria ser diálogo da terra para o céu, trazendo, portando resposta do céu para a terra, e parece que só você manda o telegrama e não tem resposta. É o WhatsApp que vai, mas o azulzinho não. Deixa eu te falar uma coisa. É porque Deus mexeu na configuração do WhatsApp e a notificação não aparece. Mas sacode quem está do seu lado e diga assim: sempre. Mais forte, diga sempre. Ele ouve. Sempre. Sempre. Quem ele ouve? Os perfeitos? Não. Porque se assim fora, Jonas no ventre do grande peixe, no mais profundo abismo do mar, em desobediência, não seria ouvido. Se assim fosse, Sansão, com os olhos vazados, cabeça raspada, o nazireu que está em opróbrio, não seria ouvido também. Deus ouve. A despeito de mim, Ele me ouve. Apesar de mim, Ele me ouve. Apesar de você, Ele te ouve. Não é sobre onde os seus pés tocaram, é sobre o fato de que Ele decidiu ouvir o clamor de um filho, de uma filha que está com o coração aflito. Essa mulher cananeia entra, me ajuda, ó filho de Davi, minha filha está terrivelmente endemoniada. Os discípulos estão incomodados e não dá para saber se o que eles falam é tira ela daqui e não responde, ou responde e tira ela daqui. Fato é que eles querem se livrar daquela mulher desesperada. A cabeça deles, essa mulher é um estorvo para o culto, é um problema para a reunião. Jesus, silêncio. Só que o silêncio não é inoperância quando nos referimos a Deus. A boca não pronunciou nada, mas as mãos estão trabalhando. Até que ela insiste agora
ela nem se refere mais ao título que ele tem como filho de Davi, Messias. E agora é só o desespero mesmo. Acode-me. Jesus vai dar a ela então uma resposta. O que é pior? O silêncio ou a resposta? Saberemos. Porque o que Jesus agora vai dizer ao abrir a sua boca é: não é justo. Não é lícito o que você está me pedindo, mulher. Porque eu vim para os perdidos de Israel. E não posso pegar o pão dos filhos, que está na mesa, e dar aos cachorrinhos. Antes que você ache que isso aqui foi para mal, a gente tem que entender a cultura. Judeu não tem cão de estimação. Não é prática isso. Muito pelo contrário, quando um judeu se refere a outro como cão, para um judeu isso de fato é pejorativo. Só que nós temos que entender que Jesus não está na Judeia. Ele está em Sidom. E lá a cultura é outra. Lá as pessoas têm cãozinho de estimação. E Jesus, inteligente como ele é, ele não vai usar a cultura dos judeus. Ele vai usar a cultura do território onde os pés dele está, falando com uma mulher que entende o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim: pão de filho não se dá a cachorrinho. A palavra cachorrinho aqui não é um asco, algo que eu não quero, não. É cachorrinho que está na mesa, sobe no seu colo, sobe no seu sofá. Alguns até deixam lamber a cara. Essa mulher vai entender o que ele diz. E ela fala assim: é verdade. O que o senhor está dizendo é verdade. O que Jesus quer dizer com essa palavra entra no coração daquela mulher como uma libertação e não como uma afronta. Porque aqui a gente tem que entender que nem sempre o que as pessoas dizem é para nos ferir. Entre o que sai da minha boca e chega no ouvido de alguém, tem um filtro chamado alma. E às vezes alguém te diz algo para o teu bem e o filtro da tua alma interpreta como sendo mal. Por isso que o rei Salomão, sábio, diz: tolo despreza a reprimenda, sábio ama a repreensão. Por quê? Porque quem tem alma sarada, quando é repreendido, entende. Isso é cuidado, isso é amor, isso é proteção. Essa mulher pode ter uma filha endemoniada em casa, mas a alma dessa mãe é extremamente sarada. Porque quando ela ouve: não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ela diz: ainda bem. Em outras palavras, está dizendo: eu nunca me coloquei no lugar de filha. Eu sei qual é o meu lugar. Eu sou cananeia. O meu povo tem estátua, e até ontem, até 10 minutos atrás, eu me curvava a ela também, até que os meus olhos se abriram e eu vejo que você tem a resposta que eu procurei até hoje e ninguém pôde me dar. A propósito, não estou nem pedindo o pão da mesa, porque os cachorrinhos, até o farelo é suficiente. Diga: essa mulher, diga mais forte, diga: essa mulher tem mais fé do que os mestres da lei. Olha os mestres, eles não lavam a mão. Como eles podem ter parte no reino? Essa mulher está dizendo: eu não preciso de pão, porque o farelo já me dá status de filha. Eu nem estou na mesa, mas o que cai da mesa já é suficiente para mim. Sabe o que Jesus estava dizendo nessa lição? Quando ele diz assim: eu não posso dar o pão dos filhos aos cães,
Jesus sai lá da Judéia, vai lá para Sidom dizer o seguinte: o pão que está na mesa e eu estou dando, eles rejeitam. Eu prego, eles não me ouvem. Eu oro, eles não creem. Eu quero cuidar, eles rejeitam. Quero segurar na mão e levar para o lugar de salvação e liberdade. Eles não estão valorizando o pão da mesa, e precisou eu ir tão longe para que alguns entendam que até o pão da mesa que é desprezado pelos filhos não é o suficiente para me paralisar, porque enquanto tiver alguém do lado de fora satisfeito com os farelos, eu não vou parar a minha missão. Jesus está dizendo: os chefes, os religiosos desprezam a minha mensagem, desprezam o meu chamado, desprezam a minha missão, mas tem alguém que ainda crê. Tem alguém que ainda crê. Segura na mão de quem está do seu lado e diga assim: aonde tiver um coração que crê, é ali que Deus se move. Fala para a pessoa que está do outro lado, diga assim, ó: até os farelos com coração que crê é banquete. Será que tem alguém aqui nessa manhã? Será que tem alguém lá nessa manhã com coração crédulo nessa hora, para entender que farelo é banquete? Se meu coração crê, o que desespera essa mulher não é uma lutinha, não. É um demônio que sentou um trono dentro da casa dela, para se apossar da única coisa que lhe resta, ela mais ama, e nada que ela faz resolve. Até hoje. Vou repetir. Até hoje. Eu começo a terminar. A resposta dessa mulher vem como um míssil no peito de Cristo. Os discípulos que estavam rechaçando essa mulher vão ter uma lição vitalícia de que a fé não é geográfica. Fé não tem sobrenome. Fé não é hereditário. Meu pai teve fé, eu tenho fé. Minha mãe teve fé, eu também tenho fé. Não. Essa mulher está no meio de um povo incrédulo, como uma flor em meio a espinhos. Quem sabe, quando você olha para a sua história, por todos os lados onde você olha são espinhos que te cercam, mas você pode ser a tábua da esperança daqueles que se perdem. Quando eu digo que fé não é hereditária, porque talvez você não herdou fé do pai, fé da mãe, fé de tio, fé de avô, fede. Talvez tudo que está à sua volta cheira mal, mas quando eu abro o meu coração, sou grato pela mãe que Deus me deu, sou grato pelo pai que eu nem conheci. Você pode ser grato pela tia que te criou, só que a partir da sua história, você não precisa herdar a fé de ninguém, você precisa tomar uma decisão a partir de mim. Bata no seu peito e diga assim: a partir de mim. Mais forte, diga: a partir de mim algo novo vai acontecer. Percebe? Não é sobre tempo de casa. Quanto tempo essa mulher tem de membro de uma igreja? Qual é o cargo que ela carrega? Qual é o ministério que ela oficia? Não. Um contato traz uma bomba de liberdade. De tudo que ela precisa para a casa dela, ela buscou quanto tempo? Não sei. 1 mês, 2, 1 ano, um encontro. Quantos? Um encontro. Foi a chave que abriu o cadeado da prisão. Um encontro foi a chave que abriu
o cadeado que aprisionava a alma da sua filha, o que os pseudos deuses não puderam fazer por longos tempos. E essa mulher vai dizer assim: se cair farelo da mesa, eu pego. E essa é a resposta que eu preciso. Que Jesus vai dar para ela é farelo? Não. Olha a resposta. Vem comigo para o texto. Verso de número 27. E eu termino. Ela contudo respondeu: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento imediato, sua filha ficou sã. A palavra sã aqui é iomai, que significa liberto de tudo que prende. Sacode quem está do seu lado, antes de você ficar de pé, sacode quem está do seu lado e diga assim: a partir de hoje, diga, o último código que faltava para abrir esse cofre está disponível. Diga aí, o dígito é esse: F, E, fé. Fé. Jesus está ensinando que é mais fácil lidar com demônios do que com religiosidade. Os religiosos continuaram de coração endurecido e um demônio bateu em retirada. O religioso é mais teimoso que o endemoniado, porque eles ainda insistem no lavar a mão e fazer o que aprendeu há 2, 3 mil anos atrás. Jesus está dizendo: eu trouxe coisa nova para vocês. O que aconteceu com essa mulher eu não sei. Talvez alguém saiba. Mas eu não preciso saber o que aconteceu depois. Porque se naquele mesmo momento, enquanto ela ainda estava ouvindo o eco da voz de Jesus, porque a Bíblia é exata. Diga, a Bíblia, ela é o quê? E o texto diz: e naquele mesmo momento. Ou seja, ela não chegou em casa para fazer uma oração pela filha. Ela não chegou em casa para fazer 7 terça-feira de libertação. Ela ainda está ouvindo o eco da voz do mestre, dizendo: vai e seja feita conforme a tua fé. Essa palavra voa. Interessante que uma cananeia recebe o milagre da palavra que vem de longe. Um centurião romano também tem a cura do seu servo por uma palavra que veio de longe. Interessante que os de perto não estão recebendo o benefício da palavra, mas os de longe estão recebendo. Isso aqui não é exemplo para nós, porque eu não preciso repetir esse erro. Eu posso ser alguém de perto, assentado à mesa, comendo pão, e como o salmista disse: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Parece que eu estou vendo Davi fazendo uma viagem de mais de 600, quase 700 anos, dizendo: eu não preciso ser de longe, porque ainda que sendo de perto eu não rejeito o pão e o que vem do céu eu quero para a minha vida. Coloca a mão sobre o seu coração e ministre a sua alma nessa hora. Você que está aonde você estiver, se você pode, de mão no coração, diga assim: hoje eu repreendo do meu coração
toda incredulidade, todo orgulho. Diga: e a semelhança dessa mulher, eu me humilho perante a voz do Eterno e recebo. Diga: recebo para minha vida, para minha casa, para minha família. Diga: para os meus sentimentos, para minhas emoções, minha vida profissional, minha vida financeira, para o chamado que Deus me confiou. Diga: todo demônio que plantou um trono indevido na minha história, hoje a palavra da fé vem para destronar todo Satanás da minha família, da minha casa e do meu coração, em nome de Jesus. Diga amém e receba a sua palavra, em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Você fica de pé. Olha para quem está do seu lado, diga: naquele mesmo instante. Sabe o que significa? A gente está aqui e a sua fé está movendo coisas lá. Você está aqui, mas segundo a sua fé, a palavra está mudando circunstâncias. Significa que essa mulher, quando ela chega em casa, o mal já tinha batido em retirada. Eu quero profetizar isso para a sua vida. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, aquele mal já não estará mais lá. Quando você chegar na sua casa, aquele mal já não lhe desceu. Tem gente que fica olhando para o relógio e tem medo do anoitecer, porque para muita gente o anoitecer é um martírio, o anoitecer é um castigo, porque cama não representa sono e muito menos descanso. Como profeta do Altíssimo, eu quero dizer: o mal vai bater em retirada. Enquanto você... Pega. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando no seu quarto. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando na sua cama. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando no caixa da sua empresa. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando nesse diagnóstico. Nesse diagnóstico, pode voltar lá. Pode voltar lá. E para espanto do especialista da terra, ele vai dizer: aconteceu alguma coisa. A doença já não está mais aqui. O caroço já não está mais aqui. O que tinha no seu sangue não está mais aqui. O que tinha nas suas emoções já não está aqui. Ei, mulher, vai deitar nessa cama hoje. Vai ter descanso. Vai ter descanso e sono reparador. Escolhe 5 pessoas aí, seja profeta para a vida dela. Diga assim: o mal não estará mais lá. O mal não estará mais lá, segundo a sua fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Segura na mão de quem está do seu lado, vamos adorar. O inferno não prevaleceu. Aproveita esse momento do louvor. Como essa mulher, bota para fora o que tem que sair. Essa mulher não se preocupou com a cena, com o cenário. Ela entra dizendo: me ajuda. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és
Segura um instantinho. Verso 25. Pastor Diego, pastora Nanza, pastor Fábio, pastora Michele, Daiane, Elaine, Mateus, Evelyn, Francine, Romo, Carol. Olha o verso 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: socorre-me. Ela já tinha entrado na cena pedindo socorro. E o que tem? Silêncio. Você acha que o silêncio roubou a essência adoradora dessa mulher? Porque ela entra num nível de adoração, e quando a cena se torna mais desfavorável, ela aumenta o nível da adoração. É como se ela entrasse na cena adorando no volume 5. Piorou. Vamos pro talo agora. Porque se tem uma coisa que eu aprendo com essa mulher é: eu não vou parar de adorar o meu rei. Não é a resposta que eu estava esperando, até porque nem resposta teve, só silêncio. E antes de receber qualquer coisa, ela adora. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: ela adorou? Antes. Diga: ela adorou quando piorou. Você tem essa oportunidade hoje aqui, porque a missão do nosso adversário é calar a nossa boca, é travar a nossa boca, e dizer no seu ouvido direito e no seu ouvido esquerdo: você não tem motivos para adorar, porque você já está tanto tempo pedindo uma resposta, e o que você tem ou é silêncio, ou um cenário que piora. Está adorando por quê? Porque sempre é assim: ou é céu em silêncio, ou é cenário que piora. Só que enquanto o céu está em silêncio ou o cenário piora, Paulo diz que nós estamos diante de uma nuvem de testemunhas, e o céu está contemplando qual é o meu próximo passo. Vou me calar ou vou adorar mais alto? Essa mulher me ensina. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: me socorre, me socorre. Esse prostrar dessa mulher nessa cena é o reconhecimento: eu ainda não vi, eu ainda não ouvi, mas aqui dentro eu já recebi. Vamos adorar? Vamos adorar? Vamos adorar? Vamos? Como um trovão impetuoso, que vem ao céu. Ao
céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso Ele é poderoso, Ele é único. Te adoramos pelo que tu és, não pelo que tu tens. Fazendo não, tu és nosso Deus. Nós te adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome Põe aí Naum 1:3. Olha isso aqui. Naum 1:3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. O culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Quem é capaz de fazer caminho na tormenta? Quem é capaz de traçar caminhos na tempestade? Tempestade, sobre a ótica desse ambiente em que o profeta escreve, não é essa chuvinha de Rio de Janeiro. É aquilo que você, a 30 centímetros do nariz, você não consegue enxergar nada. Porque é vento que levanta areia de baixo, traz água de cima, você não consegue enxergar nada. Isso é tormenta, diga tormenta. Aí o profeta diz assim: na tormenta, Deus faz caminho. Onde eu não vejo, não significa que não tenha saída. Deus já fez. Deus já fez um caminho. Sacode 3 aí, ó. Fala para ela assim, ó: descansa. Nessa tormenta, Deus já preparou um caminho para você. Quem pode aplaudir o Espírito Santo por essa palavra? Aplauda com mais força. Coloca um glória a Deus. Toma seu assento. Vamos ofertar. Você vai receber o envelope nas suas mãos agora.